Boa tarde a todos. Dando prosseguimento com esta audiência pública, referente à Secretaria de Justiça, referente ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, projeto de lei número 2212/2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do município. Cada secretário terá um prazo de 30 a 10 minutos para sua explanação e em seguida será aberta a palavra aos vereadores por 5 minutos e aos demais interessados e público presente por 2 minutos. É muito importante frisar que nesta audiência pública, como em todas as outras, o foco dos questionamentos será a LDO de 2018, não fugindo do foco, por favor. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Neste momento, eu gostaria respeitosamente do plenário fazer silêncio, que eu irei compor a mesa diretora. Gostaria de chamar o secretário da Justiça, Dr. João Carlos Panóquia, a assumir o seu lugar à mesa, por gentileza. Com permissão do senhor presidente, eu gostaria de chamar para compor a mesa o secretário de Assuntos Jurídicos, adjunto, Dr. Oswaldo Scholle Filho, e também o Dr. Rodrigo Santesso Quido, procurador-geral do município. Permissão concedida, por gentileza, juntem-se à mesa. Temos o secretário João Carlos Panóquia representando a Secretaria de Justiça e também temos aqui o procurador responsável pela Procuradoria-Geral do município. Muito obrigado pela presença de vossas excelências. Neste momento, queria saudar o senhor secretário e toda a sua equipe, desejar boa sorte nesta audiência, que Deus abençoe o senhor e o trabalho da sua secretaria e também da Procuradoria. Passo a palavra para o senhor, para suas considerações iniciais e posteriormente para a sua explanação inicial também. Boa sorte, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqui em nome do senhor presidente, Rafael Zamprúnio, e dizer que é uma enorme satisfação estar aqui perante essa Casa de Leis, não apenas pela qualidade dos seus componentes, mas também porque eu já fui secretário de Assuntos Jurídicos aqui e pude desempenhar o meu papel muito próximo dos vereadores. Eu sei como é feito o trabalho aqui, eu sei a dedicação que cada um tem, e eu tenho muito orgulho de poder voltar aqui e novamente conviver com todos, ainda que por um curto espaço de tempo. Eu quero falar um pouco sobre a Secretaria de Assuntos Jurídicos, hoje Secretaria de Justiça. Eu volto a essa secretaria depois de 16 anos, nós trabalhamos por quase 18 anos lá, juntamente com o Dr. Oswaldo Scholle, nós ocupamos a consultoria jurídica, e nós viemos já com o mapeamento de toda a secretaria para saber quais são as questões mais importantes que nós poderíamos tratar nesse início de governo. E nós nos deparamos com uma procuradoria um pouquinho diferente daquela que nós deixamos anteriormente lá, há pouco mais de uma década, e hoje eu tenho uma procuradoria, eu tenho uma Secretaria de Justiça, que ela tem nada mais nada menos do que 203.549 processos em andamento, isso para 81 procuradores. É um número bastante elevado, mas nós consideramos que desse número, 146 mil ações judiciais são executivos fiscais, e desses 146 mil executivos fiscais,
eu devo ter aí aproximadamente uns 45% passíveis de recuperação para os nossos cofres públicos, porque a grande maioria está em vias de prescrição, pela morosidade da justiça, pela falha da máquina, uma série de fatores que, se eu fosse detalhar aqui, nós iríamos perder um pouco o escopo dessa minha explanação. Mas hoje eu tenho 81 procuradores e 203 mil processos em andamento. Nós tínhamos um plano, e era um plano já traçado com o governo central, de criarmos a Procuradoria-Geral do município, porque nós entendemos que a Procuradoria deve ser muito forte e independente tecnicamente para poder respaldar as ações do prefeito, para poder dar ao prefeito a segurança jurídica naquilo que ele quer realizar ou naquilo que ele pretenda realizar. E por conta de uma ação judicial proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, em uma liminar que foi concedida nessa ação judicial, nós tivemos que compor a Procuradoria-Geral do município um pouco antes do combinado. Eu havia dito ao prefeito que eu pretendia traçar esses planos lá para setembro, outubro, e nós precisamos adiantar isso. Foi muito bom, porque nós reforçamos o jurídico. Hoje nós temos uma Procuradoria-Geral do município, aqui capitaneada pelo Dr. Rodrigo Santesso Quido, que é um procurador de carreira, e hoje o prefeito, o gestor público, ele vai ter o respaldo jurídico nos seus atos, se é ilegal ou é legal, mas sem dependência administrativa. O procurador vai falar com independência e, logicamente, vai responder por isso, mas vai falar com independência. Eu tenho certeza que, a partir da criação da Procuradoria-Geral do município, nós passamos a ter um fortalecimento nas ações de governo no que diz respeito ao princípio da legalidade, que é o primeiro princípio do ato administrativo que deve ser observado. Eu, daqui a pouco, com a permissão de Vossa Excelência, senhor presidente, eu gostaria que o Dr. Rodrigo Santesso Quido tecesse algumas palavras sobre a Procuradoria-Geral do município, porque, afinal de contas, ele é o titular da Procuradoria. Né? Mas eu gostaria só de finalizar... Só para... Desculpa, secretário. Só para poder deixar formalizado aqui nesta audiência, nós dispomos de um microfone sem fio que já está à disposição do doutor aqui. Quando o senhor passar a palavra para ele, ele já tem condições de explanar a parte dele, tá bom? Desculpe interromper sua fala. Pois não, agradeço, senhor presidente. Nós temos na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nós temos 11 locações. Dessas 11 locações que são pagas com o orçamento da Secretaria de Assuntos Jurídicos, da Secretaria de Justiça, desculpem, uma locação é própria, uma locação é para abrigar a Secretaria em si. E as outras 10 locações são para abrigar próprios do Judiciário. Nós gastamos com essas locações R$ 4.283.000 por ano. A nossa locação custa R$ 1.476.000 anuais. Nós realizamos um acordo. O prefeito baixou um decreto de contingenciamento de gastos e, por conta disso, nós conseguimos realizar um acordo com o proprietário. O valor, que seria de 170 e poucos mil reais, caiu para 173 mil reais, caiu para 123 mil reais mensais. E aí nós tentamos contingenciar mais ainda de forma indireta. Eu livrei o 6º andar, e o 6º andar do nosso prédio hoje está sendo ocupado pela Controladoria-Geral do município. Nós economizamos mais cerca de 30 mil reais mensais de locação. E um equipamento da saúde, que é um centro de distribuição de remédios da área central de Guarulhos, vai para o nosso andar térreo, e com isso nós retiramos da conta do município mais uma locação de R$ 19.800. Ou seja, virtualmente nossa locação caiu para a metade. Eu pago R$ 120 mil, o município paga R$ 120 mil,
mas virtualmente esse custo ficou em R$60 mil mensais dentro desse programa de contingenciamento de gastos. Nós tínhamos na secretaria 274 servidores, entre os da secretaria e os cedidos ao judiciário. Cabe aqui um parênteses. O servidor cedido ao judiciário, ele serve para ajudar, auxiliar o que interessa para a prefeitura, o que interessa para o município. Por exemplo, nas várias execuções fiscais, que é onde nós temos a nossa arrecadação, a nossa recuperação de ativos financeiros, as ações judiciais, nós temos servidores lá cedidos. No entanto, quando a Justiça Eleitoral requisita o servidor, nós somos obrigados a encaminhar. E aí nós não temos nem desculpa a dar. A Justiça Eleitoral requisitou, nós temos que encaminhar o servidor. Por conta disso, nós temos para o judiciário tínhamos 55 servidores o ano passado. Esse ano nós temos 58 servidores. Iniciamos lá em janeiro com 274 servidores, dos quais 66 eram comissionados. Hoje nós temos 161 servidores e temos 4 comissionados, dos quais 3 são comissionados internamente, são servidores da casa comissionados e apenas um que é comissionado e não era do quadro de servidores. Tudo isso dentro do nosso plano de contingenciamento de gastos. Não porque nós queremos, nós precisamos gastar mais, senhor presidente, porque a máquina precisa de um incremento. Mas na atual situação nós temos que conter os gastos de qualquer maneira, para que nós possamos mais tarde começar a fazer aportes, começar a trocar computadores, começar a trocar equipamentos e começar a melhorar o nosso serviço e, portanto, a nossa eficiência. Nós somos uma secretaria meio, não somos uma secretaria fim. No entanto, nós temos arrecadação. Essa arrecadação vem da recuperação de ativos financeiros da dívida ativa. Essa recuperação de ativos financeiros, ela subiu 13% nos últimos 4 meses, porque nós fizemos um aporte de pessoal nos executivos, na Procuradoria de Execuções Fiscais, e nós aumentamos a nossa arrecadação em 13% a partir de março. Nós tínhamos aí uma conta que não era verdadeira, se nós contássemos janeiro e fevereiro, porque nós tivemos uma anistia em dezembro. Então, não dá para saber. Então, nós usamos o parâmetro de março, que nós temos um parâmetro mais real de quanto nós conseguimos aumentar essa recuperação de ativos financeiros. E essa recuperação vai aumentar mais ainda com o incremento de computadores, de pessoal. Nós estamos conversando com as secretarias que possam ceder pessoas que tenham formação jurídica para que possam trabalhar conosco. Essas são, em linhas bastante gerais, as metas nossas atuais. Nós estamos tentando agora sair do atoleiro, digamos assim, para que nós possamos ter a nossa meta de arrecadação, de recuperação de ativos e a nossa meta de melhora, inclusive da qualidade do serviço que pode ser prestado. E essa melhora na qualidade já se iniciou com a criação da Procuradoria-Geral do município, onde o doutor Rodrigo Guido vai fazer uma explanação sobre isso, onde nós temos ali uma conversa melhor com os procuradores, que historicamente, por questões que não vêm ao caso e que não são não são da minha alçada, nós tivemos problemas com os procuradores no passado, o município teve problemas. Eu tenho a minha opinião sobre isso, acho que os procuradores até tinham razão. Cheguei na secretaria pensando em encontrar uma procuradoria em frangalhos, encontrei procuradores da mais alta qualidade. Logicamente, nós temos as nossas exceções, como em tudo, mas encontrei pessoas da mais alta qualidade técnica, e isso me deixou muito satisfeito e muito tranquilo para que nós passássemos essa transição administrativa para a Procuradoria-Geral do município. Em linhas gerais,
é isso, senhor presidente. Eu fico aqui aberto às perguntas. Eu gostaria apenas que, antes de qualquer coisa, o nosso procurador-geral do município falasse algo sobre a procuradoria. Muito obrigado, senhor secretário Panóquia. Agradeço pela explanação. Neste momento, gostaria de passar a palavra, até peço para a assessoria verificar se o microfone está ligado, para o procurador-geral, doutor Rodrigo, por gentileza. Peço para a assessoria ver se o... Alô, teste, acho que está perfeito. Bom, uma boa tarde a todos. Esse é o meu primeiro ato oficial como procurador-geral do município. Houve a nomeação e a indicação pelo prefeito na semana passada e trata-se de um fortalecimento da advocacia pública municipal. A exemplo do que ocorre em outros municípios, uma advocacia pública forte é importante para o controle de legalidade e dar uma segurança jurídica e respaldo para o prefeito. É preciso, como bem o secretário de Justiça explanou, a importância da mudança da imagem do procurador municipal. Eu acho que houveram alguns momentos no passado em que ficaram algumas questões, de certa forma, mal compreendidas, tanto por esta casa, quanto pelo governo municipal pretérito, mas eu estou sentindo, eu resolvi realmente aceitar esse desafio em razão dessa nova postura dessa administração. A título de exemplo, houve uma descentralização feita inicialmente pelo secretário de Justiça e por mim prontamente encampada de haver procuradores junto às secretarias municipais. Isso é um pleito, de certa forma, do governo e é importante para a carreira, até para que o procurador, que muitas das vezes não mora em Guarulhos, tenha um melhor conhecimento dos problemas da cidade e da secretaria em que atua. Então, hoje nós temos procuradores nas principais secretarias, a título de exemplo da saúde, no trânsito, na educação, eu auxiliava no governo. Então, esse é um começo de mudança da imagem do procurador e também de um maior respaldo à administração. Fico lisonjeado de ter sido nomeado pelo prefeito, né? E acho que a exemplo até dessa gestão, eu sou um dos procuradores mais jovens, que tem do corpo de 81 procuradores, e até exemplo de novidade, de buscar, de certa forma, uma mudança de paradigmas, mas eu tenho 9 anos de procuradoria, entrei aqui logo após a minha saída do Tribunal de Justiça, trabalhei por 5 anos, desde os 20 anos de idade, com desembargador do Tribunal de Justiça, então, inclusive com experiência no âmbito de direito público, e tenho um vínculo forte com a cidade. Talvez tenha sido esse o principal motivo em relação aos demais candidatos, que houveram 3 opções muito boas, por sinal, assim, as pessoas que foram indicadas pela lista pelo prefeito, seriam também ótimos procuradores, serão, todo mundo terá o seu momento, mas eu creio que pesou algumas questões, como o fato de eu ter sempre morado aqui em Guarulhos, desde que passei para cá, né? Participei e presidi a comissão do advogado público da OAB municipal, participo do CIESP junto ao NJE, Núcleo de Jovens Empreendedores, da Associação Comercial, e como eu disse, desde o começo eu morei em Guarulhos. Então eu passei para cá, aqui não é uma cidade onde eu ganho o meu salário e volto, não, aqui eu resolvi realmente morar na cidade para conhecer todas as nuances e as especificidades. E quanto talvez a questão da escolha, só deixo de certa forma claro, eu acho que talvez é importante, que Guarulhos me escolheu, mas também eu escolhi Guarulhos, porque desde o meu cargo de procurador municipal, eu já fui nomeado para a Procuradoria de Osasco, inclusive um concurso de âmbito federal do Banco Central, que foi uma das decisões mais complexas. Me chamaram de louco, nossa, você vai desistir de uma procuradoria municipal em detrimento de uma advocacia pública federal nos concursos mais difíceis do Brasil.
eu não pensei duas vezes, porque eu via o potencial aqui dessa cidade, eu vejo o potencial da cidade e vejo o potencial de uma procuradoria forte. E só para finalizar, eu gostaria de explicitar algumas das minhas metas, junto com o secretário, com a secretaria e a Procuradoria-Geral do município. A primeira, eu pretendo dar continuidade à intenção do secretário João Panocchia, que se trata da recuperação tributária. Não é crível um município desse porte, com essa riqueza, ter uma dívida tributária com créditos, de certa forma, inatingíveis. E isso será feito, é um dos motes até para a recuperação das finanças municipais. Pretendo fazer uma reestruturação interna, uma remoção e realocação de procuradores, onde houver uma necessidade maior, onde houver maior demanda, onde for necessário para uma melhor compreensão junto às secretarias. E, como eu disse, também vou dar continuidade ao planejamento do secretário em relação dos procuradores em secretarias, porque eu acho que o município precisa, a procuradoria ganha com isso e a secretaria também. Por fim, como eu ressaltei, diante da nossa dívida bilionária, na verdade, nós precisamos investir, e esse será um dos motes da Procuradoria-Geral do município, da recuperação tributária e da execução fiscal. Bom, muito obrigado, secretário, muito obrigado, vereador Rafa Zamprônio, e agradeço a todos essa oportunidade de me apresentar. As nossas portas estão sempre abertas para a Câmara do Legislativo Municipal, e faço aqui as honras para a continuidade da solenidade. Opa, falou bonito, hein? Muito obrigado, doutor Procurador-Geral Rodrigo Quido, qual eu já tive a honra de conhecer lá na secretaria. Parabéns pela escolha. Não tenho dúvida que o senhor exercerá um ótimo trabalho à frente da sua pasta. Também queria fazer um agradecimento especial ao secretário adjunto Oswaldo Soli Filho, também que é um secretário, mas é um funcionário público de carreira. Então, parabéns, e principalmente parabéns ao nosso secretário de Justiça agora, né? Doutor Panocchia, o qual também eu já tive o prazer de conhecer na secretaria. Acho que foi uma explanação bem completa, que deu para todos os vereadores, assessores e público presentes entender um pouco da complexidade dessa secretaria. Neste momento, eu abro a sequência de blocos de perguntas, começando pelo bloco de perguntas dos vereadores e também do público presente. 3h26 da tarde, abro a inscrição ao lado esquerdo dos senhores para o público presente se inscrever para fazer as perguntas para as autoridades que aqui estão. Pela ordem, os vereadores que queiram fazer perguntas. Vereador Zé Luiz, por gentileza, se dirige até a tribuna. Boa tarde, vereador Zé Luiz, com a palavra. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, doutor Panocchia, doutor Oswaldo, doutor Rodrigo, procurador. Cumprimentá-los aí pela audiência pública. Eu tinha duas questões para colocar para o secretário, né, para os membros da Secretaria de Justiça. A primeira, obviamente, se trata de um celeuma que nós estamos vivendo na cidade, e aqui a Câmara Municipal tem sido alvo, praticamente em todas as sessões, da repercussão da decisão do governo em não pagar os servidores comissionados exonerados dia 1º de janeiro. Uma decisão polêmica e que está causando aí um celeuma, né, social. São centenas de pessoas, servidores aí que trabalharam, prestaram serviço, e até de uma forma agressiva, essa decisão do governo tem colocado essas pessoas aí numa situação de desespero, né? E eu acho que a fundamentação do governo
está calcada numa decisão que ela é questionável, né? A nossa colega vereadora aqui da Câmara, a vereadora Genilda, que não está aqui, está de licença, esteve de manhã, mas fez uma cirurgia. Ela nos informou aqui, alguns dias atrás, que esteve procurando um dos desembargadores da Justiça, que justamente acompanhou e tratou a questão dos comissionados. E esse desembargador foi bastante claro, que a decisão relacionada à anulação dos cargos não tinha pertinência com relação à decisão da Prefeitura em não pagar, julgando a ilegalidade dos cargos. Bom, uma decisão judicial convalidada pelo prefeito, que, de fato, tem trazido um prejuízo grande aí para as pessoas, né? E acredito também para a própria imagem do prefeito, porque isso, daqui a alguns dias mais, vai sair da esfera da território de Guarulhos e vai ganhar outros espaços, né? Mas, enfim, não dava para mim deixar de fazer esse comentário na indagação. Mas a minha pergunta, secretário, aos membros da Secretaria de Justiça, vai numa outra direção. Nos últimos anos, a Secretaria de Jurídico, que hoje é denominada Justiça, ela teve um papel muito importante na mediação de conflitos fundiários na nossa cidade. Nós sabemos que a cidade de Guarulhos tem um conjunto enorme de problemas relacionados à posse de terra. E a Secretaria Jurídica anterior tinha tido um papel protagonista no sentido de acompanhar, de mediar e de auxiliar o poder público, auxiliar o conflito, no sentido de intervir mediando aos proprietários, aos moradores. E graças a essa filosofia, graças a essa intervenção, nós não tivemos aqui nos últimos anos a gravidade de reintegrações aí com violência, até com morte, como tivemos no Pinheirinho. Há alguns anos atrás, uma decisão de reintegração culminou lá com muita gente ferida, machucada, e aqui houve essa filosofia. Eu queria saber do secretário qual que é a posição da Secretaria no trato desses conflitos fundiários, principalmente localizados em áreas privadas, que a Prefeitura não tem uma obrigação política, social, não tem, de fato, jurídica. Mas eu queria saber a opinião e qual vai ser o papel da Secretaria de Justiça na sua gestão com relação a esse tema, as questões dos conflitos fundiários de Guarulhos. Muito obrigado, vereador Zé Luiz, pelos seus questionamentos. Vereador Geraldo Celestino, o senhor levantou? Não? O senhor levantou a mão? Pensei que tinha. Estamos finalizando aí as inscrições dos vereadores. Gostaria de pedir a permissão para o secretário e para o procurador, como só tem 2 munícipes inscritos, para eles já fazerem as perguntas, para a gente poder responder de uma forma sucinta, objetiva, todos de uma vez. É possível, senhor secretário? Muito obrigado. Gostaria de chamar até a tribuna, representando a vereadora Janete Rocha Pietá, a senhora professora Eneide, por gentileza. Boa tarde, professora Eneide. Muito boa tarde, Com a palavra. vereador. Acho que estamos chegando aos finalmente. Muito boa tarde ao secretário, João Carlos Panóquia, e o procurador, muito jovem. Obrigado pelas suas palavras. E eu não guardei o seu nome. Tá bem, não vou repetir porque eu posso falar errado. Mas vamos lá. Eu acho que, primeiro, uma questão técnica, nós deveríamos estar discutindo a lei de diretrizes orçamentárias e não estamos. E, em razão disso, nos permite colocar outras questões que deveriam não estar na pauta, não é verdade? Mas o senhor, se eu entendi, nos disse o seguinte, que há aproximadamente 203 mil processos.
na prefeitura e que isto está potencialmente muito elevado em relação ao que era 10 anos atrás, que tem 83 procuradores, né? 81 procuradores, ok? Eu fiz uma conta muito rápida aqui, isso daria uma ordem de 2.506 processos para cada um dos procuradores. Per capita, só dividir muito rapidamente. Acho que é humanamente impossível dizer que é possível, é humanamente impossível esses processos serem tratados na mesma condição. Deve ter prioridades, deve ter cronograma, deve ter uma série de outras coisas. E a gente sabe também, pelo que o senhor disse agora, que 66 foram demitidos. 66 procuradores, é isso? Foram demitidos. Ah, tá. Não foram procuradores, foram servidores a menos que ficaram, então, na secretaria. Entendi. Havia... São 66 servidores a menos do que no ano passado. Ah, bom, pensei que tinha sido demitido, porque eu entendia que 66 procuradores, porque era essa... Não é possível. Parece-me que o senhor já adiantou alguma coisa em relação... Acho que foi o Rodrigo, doutor Rodrigo, né? Que adiantou alguma coisa em relação à prioridade. Uma outra prioridade é em relação... Aí a questão de reintegração de postos, que o vereador José Luiz, que me antecedeu, já colocou. E uma segunda outra prioridade seria o quê? O que a gente pode contar do ponto de vista de 203 mil processos? Qual é a ordem de prioridades da secretaria? E, por último mesmo, tá certo? Os servidores comissionados, que já foi tratado, trabalharam, foram admitidos diante da lei, pela lei. Trabalharam e receberam pela lei. A lei estava em vigência num acordo até 31 de dezembro. Por que a rescisão desses servidores não é paga? Muito obrigado, professor Eneide, pelas suas colocações. Gostaria de finalizar os questionamentos dos vereadores e munícipes, chamando a senhora Neia, representando a ONG Água Azul, por gentileza. Neste momento também gostaria de saudar a secretária do Trabalho, Thelma Cargia, e toda a sua equipe. Também saudar o secretário Jorge Tayar, que eu vi por aqui também. Está aí também, né? Então, todos saudados, uma boa tarde a todos também. Por gentileza, Neia, com a palavra. Boa tarde. Tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer do Água Azul e do meu nome, né? Secretário, parabéns, viu? Agora, eu quero falar uma coisa para o senhor. Uma crítica, né? E um elogio. É a pior secretaria que tem no município para o cidadão ser atendido. É a pior. Eu, como liderança social de um bairro, muitas vezes eu quero ver um processo, quero conversar com o procurador, eu ligo 1000 vezes, eu pago promessa para me conseguir falar com o procurador, gente. Eu já cheguei ao absurdo de estar lá na porta, o procurador quer me atender pelo telefone. Ele não quer nem mandar eu subir. E já aconteceu, nessa administração, de eu ligar uma semana, todos os dias, porque quando eu quero ser chata, secretário, me desculpe, eu sou chata. Eu ligar todos os dias para falar, só querer saber como que anda o processo, se eu posso juntar algum documento lá na secretaria, ele não me atendeu. Até quando ontem eu saí daqui da audiência e me atendeu pelo telefone, pelo amor de Deus. Isso não é só eu não, viu, secretário? Faz uma pesquisa com a sua recepcionista lá, que o senhor vai ver. É a pior secretaria que tem. Eu não tenho nível superior. Eu acho que, no mínimo, o procurador, como eu sendo uma cidadã guarulhense, ele teria que me atender. No mínimo. Isso é uma coisa. Agora, um elogio. Disque denúncia do jurídico. Todas as secretarias têm disque denúncia, mas aqui funciona é a do jurídico. Liguei, fiz uma denúncia de uma invasão de uma área pública, no outro dia eu posso esperar que a viatura está lá verificando. Então, isso eu acho que é uma qualidade, tem que ser mantido. Eu não sei qual é o procurador que fica lá, mas, com certeza, ele está de parabéns, porque ele faz exercer
a função de cidadania. Fico feliz de saber que o Procurador-Geral é de Guarulhos, que vocês são de Guarulhos. O que está me deixando muito feliz, desculpa, Rafa, acho que já até estourei meus minutos, é de saber que nessa... Sexta-feira, Neia, fique à vontade. Obrigada. Você é a última inscrita, participou de todas as audiências, tenho respeito pela senhora, pode terminar a sua fala aí tranquilamente. É de saber que muitos dos nossos administradores, secretários, gestores, a função pública está sendo por guarulhense. E tem demonstrado não só querer mudar uma situação, mas um amor pelo nosso município, sabe, de querer ver a diferença. E eu estou muito contente também com essa casa, de ver que muitos vereadores que foram eleitos pela primeira vez ou pelo segundo mandato, estão aqui participando, porque eu já vi em muitas audiências, e chega aqui e tem 2, 3 vereadores, né? E muito triste de saber que nós temos uma liderança dentro de Guarulhos forte e de não estar aqui participando da mesma forma que eu estou. Meu trabalho é voluntário, não sou remunerada por nenhum vereador. Isso não quer dizer que eu não tenho uma ligação partidária, tenho sim, nunca neguei, mas eu acho que o meu trabalho como liderança social e reconhecer a administração como uma administração positiva como está sendo, né? É muito legal. Obrigada. Muito obrigado, Neia. Agradeço pelas suas colocações. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para o secretário Panóquia, para poder dar a resposta aos questionamentos e depois, por fim, as considerações finais, visto que o nosso horário está chegando ao término. Secretário, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, vou responder aos questionamentos do vereador José Luiz, mas eu gostaria antes, vereador, de externar aqui que, pessoalmente, eu tenho uma profunda admiração por Vossa Excelência e talvez Vossa Excelência já tenha ouvido isso, mas eu gostaria de público aqui externar que eu tenho uma admiração pessoal por Vossa Excelência. Eu vou passar para o segundo questionamento, se o senhor me permitir, vereador, porque, como a professora Eneide também falou sobre os comissionados, então eu já vou responder de uma vez. O senhor perguntou aqui, e eu acho que isso tem muita pertinência, porque isso é uma preocupação não só do governo, mas também pessoal nossa, qual a decisão do governo com relação aos conflitos fundiários. Bem, a orientação primeira do prefeito é no sentido de que nós não retiremos as pessoas que estejam em áreas ocupadas, áreas públicas ocupadas, a não ser que seja absolutamente necessário, como, por exemplo, áreas institucionais de loteamento, que se nós não retirarmos as pessoas, nós não damos a finalidade à área e, portanto, nós podemos incidir em improbidade administrativa. Existem alguns inquéritos civis públicos apurando esse tipo de conduta e nós estamos tentando resolver essas questões da melhor maneira possível, obviamente não retirando as pessoas e colocando ao relento, mas com a ajuda, com o empreendedorismo do secretário de Habitação, nós vamos tentar realocar essas pessoas. Nós temos esse problema também em áreas de risco. Existem locais, áreas de risco, nós podemos conter o risco e manter as pessoas nos locais. E alguns imóveis têm que ser demolidos, não tem como, para que nós possamos, inclusive, cumprir termos de ajustamento de conduta que a Prefeitura assinou com o Ministério Público. Nós temos 261 ações civis públicas decorrentes de termos de ajustamento de conduta não cumpridos e que dizem respeito a áreas de risco. Recentemente, o prefeito criou um grupo de trabalho, um grupo especial de trabalho, e esse grupo especial de trabalho está tratando, é um grupo especial composto por pessoas de quase todas as secretarias, de todas as secretarias envolvidas no assunto, e nós estamos mapeando tudo isso e buscando as soluções para que nós possamos levar ao Ministério Público, o Ministério Público paralisar os processos que propôs contra a Prefeitura. Nós estamos, no momento, aguardando a medida provisória, se eu não me engano, é a 794, que trata da regularização fundiária, que vai facilitar para o município a regularização fundiária, inclusive de áreas que não eram passíveis de regularização
num passado bem recente. Nós estamos aguardando que ela seja votada. Me parece que já passou pelo Senado. E assim que for votada, que se tornar lei, nós vamos aplicar aqui no município. Já conversamos com o juiz da primeira vara civil, que é o juiz dos registros públicos, e o promotor que trata de registros públicos também. E assim que nós tivermos a legislação em mãos e que nos facilite ao município a regularização fundiária, nós iniciaremos esse trabalho em conjunto com o judiciário. Isso já está agendado com o judiciário. Então, vereador, resumindo a resposta, a nossa diretriz é de tomar o máximo cuidado em retirar as pessoas de suas casas, ainda que as áreas sejam irregulares. E, nas hipóteses de áreas particulares, como o Jardim das Oliveiras, nós temos lá um problema grave, houve até, se eu não me engano, uma reintegração de posse esses dias. Nesse caso, quem vai interferir não é a Secretaria de Assuntos Jurídicos, seria a Secretaria de Habitação. Portanto, eu vou me abster de responder por outra secretaria. Mas eu tenho certeza, pela diretriz do prefeito, que também a prefeitura deverá ingressar nesses conflitos e tentar mediar. Essa é a nossa orientação, tanto pelo governo central, quanto pela cabeça da Secretaria de Justiça, porque eu também penso dessa forma. Eu espero ter respondido, senhor vereador. Bem, com relação aos questionamentos da professora Eneide. Professora Eneide, professora, eu tive a satisfação hoje, por coincidência, professora, de ver o seu nome em uma ata. A senhora tomou posse como prefeito. E eu vi numa ata hoje, eu acho que o prefeito foi viajar e a senhora assumiu a prefeitura, foi isso? Por coincidência, eu vi essa ata hoje porque esse livro passou pelas minhas mãos. E eu fico muito satisfeito em poder responder ao seu questionamento. Primeiro, eu vou falar sobre a prioridade. Quando eu falo em 203 mil processos, eu gostaria de lembrar que 143 mil processos tratam-se de executivos fiscais. A grande maioria processos digitais. Esses processos, eles são capitaneados por 27 procuradores. Os procuradores cuidam desses processos diariamente, esses processos são digitais, ficam no computador o dia inteiro, e eles tocam esses processos por lotes tranquilamente. É um número grande, mas são processos que eles têm, são decisões mais mecanizadas. Os demais processos, o número parece ser elevado, mas aqui nós incluímos os administrativos, e o número é bem elevado de administrativo. Eu e o secretário adjunto, por dia, seguramente nós falamos em mais de 50 processos, seguramente. Então, os outros procuradores também dão andamento em processo, e o expediente nosso todos os outros servidores do jurídico dão andamento. Então, essa divisão, professora Eneide, de dividir pelo número de procuradores, não daria um resultado correto. Isso é tudo dividido. O que acontece é que a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a Secretaria de Justiça, ela congrega os processos de absolutamente toda a prefeitura. Tudo acaba passando pelo jurídico, porque o controle de legalidade, o primeiro princípio, né, do ato administrativo é a legalidade. Portanto, todos querem consultar o jurídico. Em outros modelos de administração, cada secretaria tinha o seu assessor jurídico, alguém que era comissionado a dar uma assessoria jurídica, e isso acabava pulverizando a questão jurídica. Nós decidimos por centralizar a questão jurídica na secretaria, ainda que nós tenhamos distribuído alguns procuradores por algumas secretarias, mas o controle sempre é da Secretaria de Justiça. Nós decidimos, por isso, dar mais trabalho, mas é uma questão gerencial e nós preferimos ter mais trabalho, mas manter nas nossas mãos as questões e ter sempre a mesma diretriz, assim nós não temos decisões conflitantes. Esse é o motivo. Eu espero ter respondido. Se houver mais... Se faltou alguma coisa, professora, por favor, me diga que eu estou aqui apto a lhe responder.
Partimos agora para a questão dos comissionados. Eu gostaria, vereador Zé Luiz, de fazer aqui uma correção. Não se trata de uma decisão de governo. O governo, a diretriz do prefeito foi: pague o que for necessário, não para mim, para o secretário de gestão. Pague o que for legal pagar. A decisão, ela partiu de um parecer jurídico que foi emitido por um procurador que tem autonomia para falar sobre a questão jurídica. E esse procurador fez uma análise da questão jurídica toda e chegou à conclusão que, contra a inconstitucionalidade, não há direito adquirido e, portanto, não haveria condições de pagamento, sob pena do prefeito responder por improbidade. Maiores detalhes sobre isso, quem pode dar é o doutor Oswaldo Scholli, se os senhores quiserem aprofundar tecnicamente nessa questão, porque o doutor Oswaldo acompanhou desde o início todo o desenrolar dessa questão, até que chegou o parecer dizendo quais seriam os pagamentos que poderiam ser feitos e os que não deveriam ser feitos. Mas, caso seja necessário, o doutor Oswaldo Scholli está à disposição para responder. Eu quero finalizar aqui respondendo à senhora Neia. Está aqui. Eu vou dizer uma coisa, senhora Neia. Elogios nós não queremos, nós queremos as críticas, porque são elas que nos fazem melhorar. Mas eu preciso dar um esclarecimento à senhora. O procurador, ele não atende o público, a não ser nos casos específicos de parcelamento de débitos, essas coisas. O procurador não atende o público, senão ele não consegue tocar aqueles milhares de inquéritos, de processos que ele tem em andamento. Mas os servidores aptos a atender o público, eles atendem sim. E se a senhora tiver algum problema, a senhora vai me procurar pessoalmente lá, porque nós, no meu entendimento, nós somos empregados da população. Eu nasci aqui em Guarulhos, eu não quero ser maltratado pelo poder público, eu não quero deixar de ser atendido pelo poder público. Eu não tenho essa reclamação, eu sempre fui atendido, mas com a prerrogativa de advogado. Hoje, eu instaurei um procedimento na Secretaria de Assuntos Jurídicos, porque, por exemplo, o advogado não conseguia ver processo, e o advogado tem uma prerrogativa legal, ele tem o direito de pedir o processo, examinar o processo, até de levar o processo, de levar em carga por alguns dias, se não atrapalhar a marcha processual, o andamento. Normalmente, se o processo está em andamento, se levar, atrapalha. Mas hoje o advogado comparece à Secretaria de Assuntos Jurídicos e ele tem vista dos processos, tá? Em razão da prerrogativa que ele tem pela lei, pelo Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906. Com o público não é diferente. Obviamente que alguém que não tem interesse em um processo precisa demonstrar o interesse, mas se tiver interesse vai poder ver o processo, examinar, tirar suas próprias conclusões e tirar dúvidas com o servidor que é responsável pelo andamento daquele processo. Por isso eu peço à senhora que me procure pessoalmente, a mim ou ao doutor Oswaldo Scholli, e a senhora sempre será atendida assim, como todo e qualquer munícipe tem que ser atendido, sim, em todas as secretarias da prefeitura. Tá? Com relação ao elogio, eu quero dizer para a senhora o seguinte, tudo que entra no jurídico é verificado ainda para dizer que não é verdadeiro, e nós arquivamos, tudo. Nós temos um e-mail, o e-mail da ouvidoria, ele é respondido pelo jurídico. Eu tenho um servidor lá da minha confiança pessoal, que é quem responde todas as questões que são colocadas, até questões que não dizem respeito ao jurídico, nós fazemos questão que ele responda, determinado horário do dia, ele se dedica só a essas respostas, consulta outros órgãos, tudo. Isso, daqui a pouco, não será mais no jurídico, a hora que nós estruturarmos a Controladoria Geral do Município, vai caber à Controladoria isso, mas por enquanto é no jurídico, por enquanto eu respondo por isso. Então, mesmo por e-mail, no e-mail da ouvidoria da prefeitura, nós vamos responder, tá bem? Eu acho que foi só isso que a senhora disse, né?
Eu acho que a questão dos comissionados, se nós vamos debater aqui, senhor presidente, nós vamos ficar aqui bastante tempo. Eu não sei qual é a diretriz da presidência, eu não me nego a responder nada, até mesmo que não seja escopo dessa audiência, eu não vejo problema nenhum. Não, sim, senhor secretário. A intenção e o foco desta audiência, até porque já estamos desde as 8h30 da manhã, é tratar diretamente da lei de diretrizes orçamentárias, né? E mais algumas dúvidas. Então, acho que foi bem claro, a secretaria está aberta para o diálogo, assim como esse presidente, que é presidente da Comissão do Funcionalismo, nunca deixou de atender os ex-exonerados, então o debate tem que acontecer. Eu passo a palavra para o senhor e para o senhor Procurador-Geral para fazer as breves considerações finais, visto que já estouramos o tempo. Então, eu agradeço e desejo que Deus conduza o trabalho de vocês da melhor maneira. É para fazer as considerações finais ou responde ainda algumas questões? Posso fazer? Bom, para finalizar, agradeço aqui a presença também do secretário amigo Jorge Tayar, que engrandece essa audiência. Só para finalizar, em relação às questões fundiárias, faço minhas palavras do secretário de Justiça, concordo em totum com o pronunciamento. Em relação às prioridades da secretaria expostas pela vereadora Eneide, só relembro que temos aqui a Procuradoria Trabalhista, a Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio Público Imobiliário, Consultoria Fiscal e Judicial. De temas processuais, perfeito. Quando eu abordei a questão das prioridades, eu expus, só para finalizar, em razão do avançado do tempo, que na minha gestão eu vou, de certa forma, obviamente, em razão de todas essas procuradorias e essas demandas que não pode se atentar para uma e se descurar em relação à outra, mas na minha gestão, processualmente, eu vou focar também na questão tributária, só para finalizar. E em relação também ao pagamento dos ex-comissionados, eu finalizo, de certa forma, acatando o parecer do colega procurador, que obviamente emanou também e analisou profundamente a questão, e houve sim o pagamento. A questão não é a discussão se teve ou não o pagamento. Primeiro, temos que, de certa forma, ter em mente que não se tratam de verbas trabalhistas, eles são estatutários, isso é uma grande diferença. E, segundo o parecer, houve o pagamento sim, só que não foram todas as verbas. Em razão da inconstitucionalidade, foi abordada uma questão sumulada, de certa forma, que algumas verbas deveriam ser pagas e outras não. Então, a questão, até a ótica, está um pouco distorcida quanto ao pagamento ou não. Houveram ações judiciais. Não sei se tem, de certa forma, um conhecimento. Houveram, salvo engano, 5 ações judiciais já discutindo o caso, e há uma determinação, uma decisão judicial já em relação ao pagamento de alguns, que por enquanto não haver neste momento, com sentença, inclusive até em grau de apelação. Por fim, em relação às considerações finais, agradeço aqui mais uma vez a presença e a oportunidade da Procuradoria se manifestar, da Procuradoria-Geral do município, e, como disse, as portas estão abertas para mudança de paradigmas, para nova visualização e, de certa forma, uma nova postura em relação ao procurador municipal. Muito obrigado, até a próxima. Eu agradeço ao Procurador-Geral do município, Dr. Rodrigo Quido. Muito obrigado, Deus abençoe a sua missão. Neste momento, rapidamente, bem breve, passo a palavra para o secretário adjunto, Dr. Oswaldo Scholli, por gentileza. Bueno, boa tarde, vereador Rafa Zamproni, boa tarde, senhores vereadores e a todos os presentes. É um prazer estar aqui. Apenas rapidamente, o secretário João Padoca e o procurador-geral Quido, Dr. Quido, já falaram a respeito da questão dos comissionados, mas eu queria apenas rapidamente acrescentar o seguinte: a questão da responsabilidade da Secretaria de Justiça em relação ao erário
e ao próprio administrador público. Por quê? O vereador José Luiz, ele mencionou na tribuna que a vereadora Genilda teria se encontrado com o desembargador Salles Rossi e ele teria dado um entendimento de que seriam devidas as verbas. Muito bem. Nós temos decisões do próprio Tribunal de Justiça que não devem ser pagas porque a declaração de inconstitucionalidade ela não gera direito. Então, nós estamos seguindo o posicionamento do Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça entender de forma diversa, não há problema. O que é preciso ficar claro, e isso desde o início nós temos que deixar claro, que temos que tirar a responsabilidade do prefeito sobre esta situação. O prefeito em nenhum momento disse que não vai pagar. O prefeito, como bem disse pelo secretário João Panóquia, irá fazer aquilo que está dentro da legalidade. Foi a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a Secretaria de Justiça que deu essa orientação. E rapidamente, viu, presidente, apenas para demonstrar ainda a questão da responsabilidade da Secretaria, nós temos que considerar as consequências desses atos. Vamos imaginar o seguinte, nós tínhamos duas possibilidades então. Ou o prefeito paga essas verbas que entende-se como devidas e a jurídica entende que não. E se pagar, muito bem. Se o prefeito não pagar as verbas, vamos dizer primeiro o contrário, se o prefeito não pagar as verbas, os ex-comissionados poderão ingressar na justiça e eventualmente ter sucesso. Qual a consequência disso? A prefeitura vai pagar as verbas rescisórias, vai cumprir a decisão judicial. Vamos imaginar o inverso, e aí vem a responsabilidade. Se o prefeito paga, o prefeito pode sofrer uma ação de improbidade pelo Ministério Público, e aí a consequência é a seguinte: sofre uma ação de improbidade, é obrigado a devolver aos cofres públicos tudo que foi pago para os comissionados e ainda pode perder o cargo, ainda sofrer uma ação de perda do mandato, inclusive de cassação dos direitos políticos. Ou a Secretaria de Justiça, responsável que é com o erário e com a administração, está recomendando sim que não se pague, e se o Tribunal de Justiça entender de forma diversa, será cumprida a decisão judicial. É só isso que eu queria acrescentar e agradecer por estar presente aqui com vocês. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, doutor Scholli. Agora transfiro a palavra para as considerações finais do secretário João Panóquia. Por gentileza, secretário, mais uma vez agradeço. Obrigado, senhor presidente. Eu só quero deixar aqui claro que a nossa meta é tentar diminuir o número de processos na prefeitura através de uma advocacia preventiva. Eu não cheguei a dizer, mas eu vou dizer agora, que nós temos uma judicialização da saúde. Hoje eu recebo por dia 4, 5, 6 ações judiciais, onde o juiz concede liminar para que a prefeitura tenha que fornecer remédios. A multa é muito maior do que o valor do remédio, os cofres públicos são dilapidados por essa judicialização e nós estamos em contato com juízes, nós estamos montando um plano de ação com a Secretaria de Saúde para que isso não aconteça mais, porque é um absurdo o município não ter alguns remédios, eu não digo todos, porque alguns remédios são difíceis, são caros, não há em estoque. Nós temos, o Estado concorre nessa obrigação, mas os procuradores da Procuradoria Pública que preferem ingressar com ação contra o município, porque aí geram honorários, aí onera mais ainda os cofres públicos. Nós estamos promovendo um plano de ação para acabar com isso, ou pelo menos diminuir. O Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal de Justiça já detectou isso. O Supremo, já numa decisão agora recente, já determinou a paralisação de alguns processos por conta dessa judicialização indevida do fornecimento de medicamentos. E nós estamos trabalhando para diminuir isso também, diminuir o número de processos, trabalhando em todos os processos nesse sentido. Eu quero deixar também claro que na Secretaria de Justiça, e eu acho que eu posso falar em nome da prefeitura toda, nós atendemos a todos indiscriminadamente, sejam quem for, ricos, pobres, de Guarulhos, de fora de Guarulhos, não importa, nós temos obrigação de atender. E com muito mais obrigação de atender os senhores vereadores. Eu tive a satisfação de atender vários dos senhores vereadores lá. Eu espero que tenham sido bem atendidos. Eu tentei
eu tentei trazer as melhores soluções e nós atendemos, e aí eu digo por mim pessoalmente também, eu atendo o vereador e eu não sei nem a qual partido pertence. Nós atendemos a todos indiscriminadamente. Eu acho que cada um tem as suas demandas para o bem do município e nós estamos ali obrigados a atender para a melhora do município. Se nós temos a mesma intenção, eu acho que não tem o menor motivo para que alguém deixe de ser atendido. Tenho atendido também os chefes de gabinetes de vários vereadores e com as suas demandas lá, e dentro do possível nós temos solucionado, e digo que é uma satisfação atendê-los, porque a partir do momento que eu atendo cada um dos senhores, além da satisfação pessoal, eu tenho a satisfação de ter o nosso trabalho divulgado, e isso para nós é muito importante, que todos saibam qual é o trabalho que está sendo realizado. Portanto, vereador Rafa Zamproni, eu agradeço a possibilidade de estar aqui nessa casa que eu respeito muito, nessa casa na qual já trabalhei bastante e a qual eu prezo, e quero dizer a todos, finalizando, que nós estamos à disposição diuturnamente para atendê-los no que for necessário, nas demandas que digam respeito ao interesse público. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor secretário João Panóquia. Muito obrigado, secretário adjunto, doutor Scholle. Muito obrigado, doutor Quido, líder dos procuradores. Em 5 minutos estaremos realizando a audiência pública da Secretaria do Trabalho. Agradeço aos senhores, que Deus abençoe. Não havendo mais matéria para ser tratada, dou a mesma audiência por encerrada. Muito obrigado, boa tarde.